A voz do meu filho, Lucas, soou fria e distante do outro lado da linha, cada palavra uma facada calculada para ferir onde mais doía. Mãe, por favor, não venha ao almoço de domingo. A Sônia vai estar aqui e ela se sente pressionada com você por perto. Pressionada. A palavra pairou no ar, pesada e absurda. A mulher que havia me substituído em cada evento familiar, em cada fotografia, em cada decisão importante, sentia-se pressionada pela minha simples e silenciosa existência. O telefone ficou mudo na minha mão, mas o eco daquela rejeição brutal preencheu cada cômodo da casa, transformando o silêncio que antes era paz em um abismo de solidão. Eu era um fardo, um inconveniente na vida que eu mesma havia criado com tanto amor e sacrifício. Naquele instante, compreendi que a batalha silenciosa que eu vinha perdendo há anos tinha acabado de se tornar uma guerra declarada e eu estava completamente desarmada. Ou era o que eles pensavam. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega. Eu olhei para o porta-retrato na estante, uma imagem congelada de um tempo mais feliz. Lucas, sorrindo aos 10 anos de idade, abraçado a mim com uma força que parecia prometer proteção eterna. Onde foi que tudo mudou? A pergunta ecoava em minha mente, uma busca inútil por um ponto de virada que talvez nunca tenha existido de fato. Talvez a mudança tenha sido gradual, uma erosão lenta do nosso laço, iniciada no dia em que ele conheceu a esposa e, por consequência, a mãe dela, Sônia. Aquela mulher de sorriso polido e olhos de tubarão que o convenceu com sua filosofia de vida moderna e prática de que o amor de mãe era um fardo antiquado, uma obrigação sentimental que o impedia de voar. Ela o ensinou a ver meu cuidado como controle, meu amor como uma corrente, e ele, cego pela ambição, aprendeu a lição bem demais, esquecendo quem o ensinou a andar. Lembrei-me com uma clareza dolorosa de cada sacrifício feito em nome do seu futuro, peças da minha própria vida que eu entreguei de bom grado, as minhas joias, herança da minha mãe, vendidas sem hesitação para financiar a primeira versão da sua tão sonhada empresa. Lembrei-me dos inúmeros fins de semana que passei cuidando do meu neto, abdicando do meu descanso para que ele e a esposa pudessem comparecer a jantares e eventos de networking, que eles juravam ser cruciais. Eu fiz tudo com o coração aberto, genuinamente acreditando que estava construindo os alicerces do império dele, garantindo um futuro próspero para minha família. Eu me sentia parte daquela jornada, a investidora silenciosa e emocional por trás do seu sucesso. Mal sabia eu que, na verdade, eu estava apenas pavimentando com meu próprio ouro o caminho para o meu completo e absoluto exílio, construindo os muros que me deixariam de fora. Na semana seguinte àquele telefonema devastador, ele apareceu na minha porta. Não veio para se desculpar, para oferecer um consolo ou uma explicação. Veio como um homem de negócios, com uma pasta de couro nas mãos e um semblante que era uma máscara mal feita de falsa preocupação. Mãe, a empresa está passando por uma turbulência, ele disse, a voz ensaiada para soar grave e urgente. Preciso de uma última ajuda sua. É só assinar aqui, transferindo a propriedade da casa para a holding da empresa. É apenas uma garantia para o banco, uma simples formalidade. A palavra formalidade saiu de sua boca com uma leveza cruel, como se estivesse me pedindo para passar o sal na mesa do jantar, e não para entregar o teto que me abrigava, o lugar que guardava todas as minhas memórias. Ele me olhava com olhos suplicantes, mas eu via apenas o reflexo da ganância. Uma formalidade. Ele usou essa palavra para descrever a entrega do meu santuário. A casa que meu falecido marido e eu construímos com nossas próprias mãos, tijolo por tijolo, suor por suor. O único bem material que me restava, o último vestígio palpável de uma vida inteira de trabalho e amor. Era para o seu neto, mãe. Para garantir o futuro dele, ele insistiu, cravando a faca exatamente no meu ponto mais fraco, usando o amor que sinto pelo meu neto como a mais vil das chantagens. Por que eu permiti que isso se estendesse por tanto tempo? A resposta era ao mesmo tempo simples e terrivelmente dolorosa. Amor. Um amor cego,
teimoso, que me fazia acreditar que em algum lugar debaixo daquela fachada de empresário implacável e bem-sucedido, o meu menino ainda existia, esperando ser resgatado. E assim, eu assinei os papéis, sentindo a caneta tremer na minha mão, assinando minha própria sentença de despejo emocional. A humilhação, no entanto, estava longe de terminar com aquela assinatura. Ela se aprofundou, tornando-se pública e inegável. No dia do aniversário dele, uma data que sempre celebramos juntos com um bolo caseiro e risadas, eu vi as fotos surgindo nas redes sociais. Lá estava ele, sorrindo para a câmera, e ao seu lado, segurando a faca para cortar o bolo no lugar que sempre foi meu, estava Sônia. A legenda da foto era um soco no estômago. Com a minha segunda mãe, meu pilar de força e inspiração. Cada curtida, cada comentário de parabéns de amigos e familiares que me conheciam parecia um prego a mais, sendo martelado no meu caixão emocional. Eu não fui apenas esquecida. Fui ativamente substituída, apagada da narrativa da sua vida diante de todos, como se minha existência fosse uma versão antiga e desatualizada que precisava ser descartada para dar lugar ao novo modelo. Depois daquele episódio, ele parou de atender minhas ligações. As mensagens que eu enviava, cheias de preocupação e saudade, eram respondidas com monossílabos frios e impessoais horas depois, quando respondidas. Eu me tornei um fantasma na vida que dediquei a criar, uma presença incômoda que ele tentava a todo custo ignorar. A solidão se tornou minha companheira mais constante, uma sombra que se sentava comigo à mesa do jantar e se deitava ao meu lado na cama vazia. Ela sussurrava dúvidas e arrependimentos nos meus ouvidos durante as longas e silenciosas noites, me fazendo questionar cada decisão, cada sacrifício, cada gota de amor que derramei. Onde eu errei tanto para merecer esse desprezo? A casa, antes um lar, agora era apenas um espaço físico, frio e grande demais, ecoando a ausência e o abandono que se instalaram na minha alma. A gota d'água, o golpe que finalmente estilhaçou a última partícula de esperança que eu nutria, veio através de um telefonema da minha nora. Ela não se deu ao trabalho de fingir cortesia ou preocupação. Sua voz era afiada, direta, desprovida de qualquer emoção. Olha, Rosa, o Lucas está sob muito estresse ultimamente. A empresa exige tudo dele e a Sônia está dando todo o suporte financeiro e emocional de que ele precisa neste momento. Seria melhor para todos, especialmente para ele, se você apenas desaparecesse por um tempo. Deixe-o respirar, por favor. Desaparecer. Era isso que eu era para eles. Um problema a ser resolvido, um empecilho a ser removido do caminho para que pudessem seguir em frente sem o peso da minha presença. A sugestão não era um pedido, era uma ordem disfarçada, um banimento cruel e definitivo. Desaparecer. A palavra ecoou na minha cabeça, não como uma sugestão, mas como a definição final do meu papel na vida deles. Um objeto a ser guardado no fundo do armário. Uma memória a ser esquecida. O amor imenso que eu sentia por meu filho, a força motriz de toda a minha vida, começou a azedar dentro de mim, transformando-se em algo frio, pesado e duro no meu peito. A dor era quase física, uma pressão que me tirava o ar. Mas por baixo dela, uma nova sensação começou a surgir, tímida a princípio, mas ganhando força a cada segundo. Uma fagulha de raiva, pura e lúcida, começou a queimar. Era a raiva da leoa ferida, da rainha traída em seu próprio reino. Eles não tinham apenas me desrespeitado, eles tinham me subestimado de uma forma que pagariam muito caro. Eu me olhei no espelho do corredor, e por um longo instante não reconheci a mulher de ombros caídos e olhos fundos e tristes que me encarava de volta. Aquela figura frágil e derrotada não era eu. Eu era Rosa Almeida, a esposa de um homem brilhante que me ensinou tudo o que sabia sobre negócios, estratégia e a natureza humana. Eu era a mãe que moveu montanhas, que transformou lágrimas em força e desafios em oportunidades. Eu não era uma vítima esperando pelo próximo golpe. A dor da traição havia me quebrado, mas, como o aço, eu seria forjada no fogo, mais forte e mais afiada do que nunca.
A mulher que chorava por um amor que não existia mais se desfez diante do meu próprio reflexo. Naquele momento, a mãe chorosa morreu. Em seu lugar, nasceu a mulher que cobraria a dívida, centavo por centavo, humilhação por humilhação. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. A primeira ligação que fiz não foi para um advogado, mas para Afonso, o antigo e leal contador do meu falecido marido Roberto. Um homem de ombros largos e olhar astuto, que se aposentou logo após a morte de Roberto, alegando desconfiar das novas direções que a empresa estava tomando sob a suposta consultoria de Sônia. Sua voz, ao me ouvir do outro lado da linha, carregava uma surpresa genuína, mas também um caloroso respeito que eu não ouvia há anos. Ele não hesitou um segundo, concordando em me encontrar imediatamente em seu pequeno escritório em casa, um santuário de papéis organizados e memórias de uma época em que a palavra e a lealdade valiam mais do que qualquer contrato. Eu senti uma onda de alívio, a primeira em muito tempo. Pela primeira vez, eu não estava sozinha nesta guerra. Eu tinha um aliado, um guardião dos segredos do passado, e juntos começaríamos a desenterrar a verdade que eles tentaram sepultar. Sobre sua mesa de mogno maciço, espalhei todos os documentos que eu havia guardado zelosamente ao longo dos anos, um arquivo silencioso de toda uma vida. Contratos de fundação amarelados pelo tempo, extratos bancários antigos, apólices de seguro e, o mais importante, cópias de cada transação significativa que Roberto e eu fizemos. Eles acham que eu sou uma velha inútil que só sabe fazer bolo e cuidar de netos. Eu disse a Afonso, minha voz firme, sem um pingo de tremor, ecoando com uma força que eu mesma não sabia que possuía. Mas Roberto me fez ler cada linha de cada contrato que ele já assinou. Ele dizia que conhecimento era a única herança que ninguém poderia me tirar. E agora, esse conhecimento seria a minha arma. Afonso assentiu lentamente, seus olhos percorrendo os papéis com a concentração de um general estudando um mapa de batalha. Ele entendia. Ele sabia que aquilo não era um desabafo, era uma declaração de guerra. Afonso pegou os papéis que Lucas me forçou a assinar, aqueles que transferiam a minha casa, e os analisou sob a luz forte de sua luminária de mesa. Seus olhos, antes calmos, se arregalaram em uma mistura de choque e fúria contida. Rosa, isso é muito pior do que eu imaginava. Isso não é uma simples garantia para o banco, como ele alegou. Você transferiu a propriedade total e irrestrita do seu imóvel para uma holding recém-criada. E adivinhe quem figura como sócia majoritária com 90% das cotas? Eu não precisei que ele dissesse o nome. Sônia. A palavra pairou no ar, venenosa e pesada. A confirmação da traição não me trouxe mais dor, apenas uma clareza gelada e cortante. Eles não queriam apenas me usar, eles queriam me apagar, me despojar de tudo, me deixar sem nada. O plano deles era um extermínio patrimonial e moral. A raiva que senti naquele momento foi lúcida, cristalina, purificadora. Não havia mais espaço para lágrimas ou lamentações, apenas para uma estratégia fria e implacável. Passamos os dias seguintes trancados no escritório de Afonso, que se transformou em nosso quartel-general. Com a ajuda dele, tracei o fluxo do dinheiro, conectando cada venda, cada sacrifício meu, ao crescimento da empresa. O meu dinheiro, as minhas joias, a minha casa de praia, o dinheiro do legado de Roberto. Mapeamos a estrutura complexa que eles criaram, uma teia de mentiras financeiras projetada para me isolar e, por fim, me deixar sem um centavo. Cada nova descoberta era como adicionar mais uma peça a um quebra-cabeça macabro, revelando a imagem completa de sua ganância e crueldade. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio, a memória de cada detalhe que eles consideraram insignificante. Descobrimos o plano completo deles, a jogada final que eles estavam preparando. Usar meus bens, agora legalmente sob o controle da holding de Sônia, como lastro para atrair um novo grupo de investidores poderosos. Com o novo aporte de capital, eles diluiriam a minha participação acionária original na empresa, que eles julgavam ser meramente simbólica e sentimental, até que ela se tornasse pó. Depois, com a empresa capitalizada e livre de qualquer vestígio meu, eles me descartariam completamente,
talvez com uma pequena pensão humilhante para manter as aparências. A suposta crise na empresa era real, mas eles a estavam usando como a desculpa perfeita, a cortina de fumaça ideal para executar o golpe final contra mim. Mal sabiam eles que a tempestade que eles mesmos criaram estava prestes a se virar contra eles com a força de um furacão. O plano deles era ambicioso e meticulosamente arquitetado, mas continha uma falha fatal, um erro de cálculo monumental. Eles subestimaram a mim e, mais importante, a inteligência e a prudência do meu falecido marido. Roberto sempre foi um homem que jogava xadrez enquanto os outros jogavam damas, sempre pensando 10 movimentos à frente. Ele desconfiava da natureza humana e acreditava em salvaguardas, em proteções escritas em pedra. E eu sabia exatamente onde procurar a prova definitiva de sua genialidade previdente. A memória de uma conversa antiga, sussurrada em uma noite chuvosa anos atrás, voltou à minha mente com uma clareza impressionante. Ele havia me dito sobre uma última linha de defesa, um legado silencioso que só eu saberia como ativar. A chave para o reino estava escondida, esperando pela hora certa. Com o coração batendo forte, mas com as mãos firmes, fui até a agência central do banco e pedi acesso ao cofre de segurança que Roberto e eu mantínhamos há décadas. O gerente me olhou com uma certa pena, provavelmente informado por Lucas sobre minha suposta fragilidade senil. Ignorei seu olhar condescendente e segui o funcionário até a sala blindada. Lá dentro, intocada há anos, estava uma pasta de couro vermelha, gasta pelo tempo. Minhas mãos tremeram levemente ao abri-la. Dentro, perfeitamente preservado, estava o contrato original de fundação da empresa, aquele que deu início a tudo. E nele, aninhada entre cláusulas técnicas e jargões jurídicos, estava a prova que mudaria todo o jogo, a arma que Roberto havia deixado para mim. A minha herança não era apenas dinheiro, era poder. A cláusula, redigida por Roberto com a ajuda do pai de Afonso, um advogado brilhante, era de uma simplicidade genial e devastadora. Eu mesma ajudei a nomeá-la na época como uma piada entre nós, a cláusula de legado. Ela estipulava de forma clara e inequívoca que, em caso de comprovada má gestão, de qualquer ato que colocasse em risco o patrimônio original da família ou de tentativa de dissolução dos ativos fundadores, sem o consentimento expresso do cônjuge sobrevivente, o controle acionário total e irrevogável da empresa-mãe retornaria automaticamente para o referido cônjuge. Para mim. Eles podiam ter a holding, podiam ter a minha casa, mas a empresa-mãe, a fonte de todo o poder e de toda a riqueza, a verdadeira joia da coroa, respondia a uma única dona, e essa dona estava prestes a reivindicar seu trono. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Afonso quando eu lhe mostrei o documento foi a primeira luz de verdadeira esperança que eu via em meses. Era um sorriso de admiração pela astúcia de seu antigo patrão e de triunfo pela justiça que estava por vir. Eles construíram o castelo deles em cima de um alçapão, Dona Rosa, ele disse, sua voz cheia de uma energia renovada. E você, e somente você, tem a alavanca para abri-lo e vê-los despencar. Naquele instante, todo o peso da humilhação e da dor se transformou em uma força motriz. Eu não estava mais apenas me defendendo. Eu estava no ataque. O tabuleiro estava virado, e as peças agora se moviam de acordo com o meu comando. Eles pensaram que estavam jogando contra um peão, mas estavam prestes a descobrir que enfrentavam a rainha. Agora, o plano era inteiramente meu, e cada passo era calculado com a precisão de um cirurgião. Com a ajuda de Afonso, descobri a data e o local da reunião crucial com os novos investidores. Seria em uma semana, na sala de reuniões principal da empresa. Era a chance de ouro deles para consolidar o golpe e assegurar o futuro que haviam roubado de mim. Seria também, ironicamente, o palco público da sua ruína completa e absoluta. Eles apresentariam seus planos grandiosos, suas projeções de lucro baseadas nos meus ativos, sem saber que a verdadeira dona do espetáculo estava na plateia, esperando o momento exato para puxar as cortinas e revelar a farsa. Mal sabiam eles que a salvação e a destruição que tanto buscavam viriam da mesma pessoa, a mulher que eles julgaram acabada. Preparei cada documento, cada prova irrefutável,
cada extrato bancário que ligava meu patrimônio ao sucesso deles. Organizei tudo em uma apresentação digital impecável, clara e devastadora. Minha mente, que antes estava nublada pela névoa da tristeza e da solidão, agora estava afiada como uma navalha, focada em um único objetivo. Eu não estava mais agindo por emoção ou por um desejo cego de vingança. Isso era uma questão de negócios, uma recuperação hostil do que era meu por direito. Eu iria desmantelar o castelo de cartas deles, não com gritos ou lágrimas, mas com fatos, números e a letra fria da lei. Eu usaria a mesma linguagem corporativa que eles usaram para me descartar, mas a minha seria a palavra final, a que encerraria todas as discussões. A última peça do meu plano, o movimento que os colocaria exatamente onde eu queria, era um simples telefonema. Disquei o número de Lucas, respirei fundo e convoquei toda a fragilidade e a mágoa que um dia senti de verdade. Filho, eu preciso falar com você, por favor. Estou tão preocupada e confusa com tudo. Posso passar no seu escritório amanhã para conversarmos um pouco? A voz que saiu de mim era a da mãe abandonada, trêmula e suplicante. Ele hesitou, claramente incomodado, mas a culpa, ou talvez a arrogância de pensar que eu iria implorar por migalhas, o fez ceder. Mãe, amanhã tenho a reunião mais importante da minha vida, o dia inteiro, mas passe lá no final da tarde, depois que tudo acabar. A isca havia sido mordida. Claro, meu filho, estarei lá para te dar todo o meu apoio, como sempre, eu disse, e a doçura na minha voz era o mais puro e letal veneno. Ele não fazia ideia de que o apoio que eu levaria não era um abraço, mas uma sentença. Desliguei o telefone e olhei para a pasta vermelha sobre a minha mesa. Tudo estava pronto. O palco estava montado, os atores estavam em suas posições e o roteiro da sua queda já estava escrito. Eles haviam me pedido para desaparecer, para deixá-lo respirar. E eu faria exatamente isso. Depois daquela reunião, eu desapareceria da vida dele para sempre, mas não como a vítima que eles queriam. Eu desapareceria como a força da natureza que retomou tudo, deixando para trás apenas os escombros do império de mentiras que eles construíram. Eu passei a noite em claro, não por ansiedade, mas por uma calma eletrizante. Repassei cada ponto do meu plano, cada possível reação deles, cada palavra que eu diria. Eu não estava indo para uma briga de família. Eu estava indo para uma execução corporativa. Eu não era mais a mãe que implorava por um lugar à mesa do almoço de domingo. Eu era a fundadora, a acionista majoritária, a verdadeira matriarca daquele legado. Eles me ensinaram da maneira mais dura possível que o amor não era o suficiente para garantir respeito. Então, eu lhes ensinaria que o poder, quando exercido com inteligência e precisão, era absoluto. Eles queriam que eu desaparecesse, mas eu estava prestes a fazer uma reaparição tão espetacular que eles jamais conseguiriam se esquecer. Na manhã seguinte, vesti o meu melhor tailleur, um conjunto de um azul profundo que Roberto me deu de presente anos atrás, dizendo que combinava com a força dos meus olhos. Olhei-me no espelho e vi a mulher que ele sempre soube que eu era. Forte, resiliente, inteligente, a mulher que eles tentaram apagar, mas que apenas adormecia sob camadas de sacrifício e amor incondicional. A mãe chorosa estava morta e enterrada. Em seu lugar, estava Rosa Almeida, presidente do conselho, pronta para convocar uma reunião de emergência e demitir a diretoria. O jogo estava armado. Eles não veriam o golpe chegando até que fosse tarde demais, até que o chão sob seus pés já tivesse desabado. E eu estaria lá para assistir à queda. Cheguei à empresa 1 hora antes do horário combinado, ignorando a agenda que meu filho havia me imposto. A recepcionista, uma jovem que mal me reconheceu, tentou me barrar com um sorriso treinado e uma desculpa pronta, dizendo que o Sr. Lucas estava em uma reunião inadiável e de extrema importância com investidores. Eu apenas sorri de volta, um sorriso que não alcançou meus olhos, e caminhei em direção ao corredor principal, minha postura ereta, o som dos meus saltos ecoando no mármore polido como os batimentos de um relógio marcando o fim de uma era. Eu não precisava de permissão para entrar no que era meu. Cada centímetro daquele prédio foi erguido com o meu suor e os meus sacrifícios.
Fui convidada, eu disse a ela por cima do ombro, sem diminuir o passo. A verdade é que eu era a anfitriã daquela festa, e eles simplesmente ainda não sabiam disso. Abri a porta da sala de reuniões sem bater, com um movimento firme e deliberado. A cena que se desenrolou diante de mim era exatamente como eu havia imaginado em meus piores pesadelos e agora em meus melhores planos. Lucas estava na cabeceira da longa mesa de vidro, gesticulando com confiança, enquanto Sônia, sentada ao seu lado como uma rainha consorte, sorria com superioridade para os 3 homens de ternos caros que representavam o grupo de investidores. O rosto do meu filho passou da surpresa para a irritação e, finalmente, para uma fúria contida em questão de segundos. Seus olhos se arregalaram e a cor sumiu de suas bochechas. Ele sabia, instintivamente, que minha presença ali não era um acidente. O ar na sala ficou pesado, carregado de uma tensão imediata, como a calmaria que precede a tempestade mais violenta. O espetáculo estava prestes a começar e eu havia acabado de subir ao palco. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Sua voz foi um sussurro raivoso, uma tentativa desesperada de manter as aparências e o controle da situação diante dos seus potenciais salvadores. "Eu disse para você vir mais tarde. Esta é uma reunião privada, a mais importante da minha carreira." Ele se levantou parcialmente, como se fosse me interceptar, mas algo na minha expressão o fez hesitar e sentar-se novamente. A palavra privado soou como um insulto, uma última tentativa de me colocar do lado de fora, no lugar que ele havia designado para mim. Mas eu não estava mais do lado de fora. Eu era a própria fundação daquela sala, as paredes que testemunhariam seu colapso. Ignorei sua pergunta, seu pânico, sua existência patética naquele momento. Meu foco estava nos homens que detinham o poder de assinar os cheques que selariam o meu destino. Dirigi meu olhar diretamente aos investidores, passando por cima de Lucas e Sônia como se fossem meros objetos decorativos na sala. "Senhores, meu nome é Rosa Almeida. Peço sinceras desculpas pela interrupção abrupta, mas senti que era meu dever moral e fiduciário informá-los sobre alguns detalhes cruciais antes que assinem qualquer contrato ou cheque. Acredito que, para tomar uma decisão de investimento tão significativa, vocês devam conhecer a verdadeira dona da empresa na qual pretendem aplicar seu capital." Minha voz era calma, firme e corporativa, desprovida de qualquer emoção familiar. Eu não era a mãe magoada. Eu era uma acionista majoritária protegendo seus interesses. A confusão nos rostos dos investidores era palpável, uma semente de dúvida que eu regaria com fatos irrefutáveis até que se tornasse uma floresta de desconfiança intransponível. Sônia soltou uma risada, um som agudo e desdenhoso que cortou o silêncio tenso da sala. "Não deem ouvidos a ela, senhores. É minha sogra. Infelizmente, a idade tem lhe afetado a mente, e ela anda um pouco confusa ultimamente. Ela está passando por um momento delicado." A condescendência em sua voz era veneno puro, a mesma arma que ela usou por anos para me isolar e me diminuir. Ela tentou me pintar como uma idosa senil, uma figura trágica e digna de pena, para invalidar minhas palavras antes mesmo que eu pudesse pronunciá-las. Foi um erro de cálculo monumental. Ela me deu a deixa perfeita, a oportunidade de transformar sua arrogância em sua própria forca. A palavra confusa seria a última que ela usaria para me descrever. Mal sabia ela que minha mente nunca esteve tão clara e afiada. Com um baque surdo e deliberado, coloquei minha pasta de couro sobre a mesa de vidro, o som ecoando como um martelo de juiz. "Confusa, Sônia?" "Vamos esclarecer essa confusão com alguns documentos." Conectei meu pequeno pendrive na entrada da grande tela de projeção na parede, e a primeira imagem que surgiu foi a certidão de venda das minhas joias, datada de 2005. Este é o comprovante da venda de um conjunto de esmeraldas, herança da minha mãe. O valor integral, como podem ver no extrato bancário seguinte, foi depositado diretamente na conta usada para abrir a primeira filial desta empresa. Curiosamente, é o mesmo valor que meu filho alega ter sido um empréstimo seu, Sônia, um capital inicial que o lançou no mundo dos negócios. O rosto de Sônia perdeu a cor instantaneamente. O primeiro tijolo do seu castelo de mentiras acabara de ser pulverizado. Continuei a apresentação,
minha voz calma e factual, enquanto os documentos apareciam na tela, um após o outro, construindo um caso inegável. Este é o contrato de venda da minha casa de praia, cujo lucro substancial foi usado para financiar a expansão internacional da empresa em 2012, um movimento que triplicou o faturamento anual. E esta, eu disse, projetando o último papel que Lucas me coagiu a assinar, é a transferência da minha residência principal, o último bem em meu nome, para a holding recém-criada por vocês dois. Uma holding que, segundo a apresentação que vocês provavelmente acabaram de assistir, detém os principais ativos que servem como garantia para este novo investimento. Eu não estava mais contando uma história de família. Eu estava conduzindo uma auditoria forense ao vivo, expondo a fraude camada por camada. Um dos investidores, um homem mais velho de cabelos grisalhos e olhar penetrante, franziu a testa e se virou para Lucas. Senhor Almeida, o que exatamente significa isso? Você nos garantiu que o capital era familiar, sim, mas proveniente de sua sogra, a senhora Sônia, que figuraria como parceira estratégica no novo conselho. A documentação que nos foi apresentada omitia completamente a origem desses fundos. A voz dele era baixa e perigosa, o tom de um homem que odeia ser enganado. O ar de confiança de Lucas começou a desmoronar, substituído por um pânico crescente e visível. Ele olhou para Sônia em busca de ajuda, mas ela estava paralisada, seu sorriso arrogante substituído por uma máscara de puro choque. A teia de mentiras deles estava se desfazendo sob os holofotes da verdade. Lucas gaguejou, procurando desesperadamente por palavras que pudessem remendar a realidade que se estilhaçava ao seu redor. É um arranjo interno, um acordo de família. Minha mãe sempre quis ajudar, ela sempre apoiou meus sonhos. É apenas uma formalidade, a maneira como organizamos nosso patrimônio para otimizar os negócios. Sua tentativa de minimizar a situação era patética, infantil. Ele tentou me reduzir novamente ao papel de mãe benevolente e abnegada. Uma figura sentimental que não entendia de negócios, que apenas dava presentes sem esperar nada em troca. Ele ainda não havia entendido que a mulher que ele estava enfrentando não era mais sua mãe no sentido que ele conhecia. Eu era sua principal credora. E o dia do acerto de contas havia chegado de forma implacável. Ajudar? Interrompi seu discurso vacilante, meu tom cortante como um bisturi. A palavra saiu da minha boca com todo o desprezo que eu sentia. Eu não ajudei, Lucas. Eu investi. Cada centavo que construiu o que vocês veem hoje, cada cadeira nesta sala, cada computador, cada contrato lucrativo foi financiado pelo patrimônio que meu falecido marido e eu levamos uma vida inteira para construir. Um patrimônio que vocês dois, eu disse, movendo meu olhar gélido de Lucas para Sônia, tentaram sistematicamente roubar de mim, usando chantagem emocional e manipulação legal. Vocês não são empreendedores. Vocês são fraudadores. A acusação pairou no ar, direta, brutal e inegável, selando o destino deles diante das testemunhas mais importantes de suas vidas profissionais. Sônia finalmente se recuperou do choque, impulsionada por uma onda de fúria e desespero. Ela se levantou abruptamente, a cadeira arrastando ruidosamente no chão. Isso é um absurdo, uma calúnia. Você é uma velha ingrata e ressentida, depois de tudo que eu fiz pelo seu filho, depois de todo o apoio que eu dei a ele quando você só sabia criticar e se lamentar. Ela apontou um dedo trêmulo na minha direção, sua voz estridente ecoando na sala. Era o seu último ato de desafio, a última tentativa de virar o jogo, de me pintar como a vilã da história. Foi o momento exato que eu esperei. A explosão de raiva dela era a confirmação de sua culpa, o prego final em seu próprio caixão. Ela havia caído perfeitamente na minha armadilha. Eu sorri, um sorriso genuíno pela primeira vez, mas não havia calor nele. Era o sorriso de uma predadora que acabara de encurralar sua presa. Você não fez nada, Sônia, além de manipular um filho fraco e sugar os recursos da mãe dele como um parasita. Mas não estou aqui para discutir suas falhas de caráter. Estou aqui porque vocês dois cometeram um erro fatal, um erro de pesquisa. Com um movimento lento e teatral, abri a pasta de couro vermelha que estava sobre a mesa, o objeto que guardava o verdadeiro poder. Vocês se esqueceram de ler o documento mais importante de todos.
O contrato de fundação original desta empresa. O legado silencioso do meu marido. A sala prendeu a respiração, antecipando o golpe de misericórdia. Deslizei o documento original, com suas páginas amareladas pelo tempo, pela longa mesa, até que parasse na frente do investidor principal. Ele o pegou com uma curiosidade cautelosa. Página 5, cláusula 82, subseção B. Eu a recitei de cor, minha voz ressoando com autoridade. É a cláusula de legado. Ela estipula de forma clara e irrevogável que, em caso de comprovada má gestão, de qualquer ato que coloque em risco o patrimônio original da família ou de tentativa de dissolução dos ativos fundadores, sem o consentimento expresso do cônjuge sobrevivente, o controle acionário total e irrevogável da empresa-mãe retorna automaticamente para o referido cônjuge, para mim. E transferir todos os ativos para uma holding de terceiros, sem minha autorização, senhores, é a definição de má gestão. O silêncio na sala era absoluto, tão denso que parecia ter uma forma física. Lucas olhava para o papel como se fosse uma serpente prestes a dar o bote. Seu rosto, já pálido, tornou-se uma máscara de cera, desprovido de qualquer cor ou vida. Ele finalmente entendeu a magnitude do seu erro. Ele nunca foi o dono do reino. Ele era apenas o gerente, o zelador temporário de um legado que ele não tinha a capacidade de compreender, muito menos de honrar. E ele acabara de ser demitido da forma mais pública e humilhante possível. Todo o poder que ele achava ter, toda a autoridade que ele usou para me esmagar, era uma ilusão, uma farsa que acabara de ser exposta sob a luz fria e implacável da verdade contratual. Levantei-me, caminhando lentamente até a cabeceira da mesa, o lugar que Lucas ocupava momentos antes. Esta reunião acabou, anunciei, minha voz ecoando na sala como a de uma juíza, proferindo uma sentença final. A empresa Almeida não está mais à venda, nem buscando investimentos. Agradeço o interesse dos senhores, mas ela passará por uma reestruturação completa e imediata, sob nova direção. Olhei diretamente para meu filho, que me encarava com uma expressão de horror e descrença. Eu não era mais a mãe que ele havia descartado. Eu era o conselho de administração. Eu era a acionista majoritária. Eu era a dona do seu futuro e do seu passado. E o futuro que eu havia planejado para ele não incluía perdão, nem segundas chances. Incluía apenas consequências. Os investidores se levantaram, visivelmente atordoados, mas com um novo tipo de respeito em seus olhares. O principal deles, o homem de cabelos grisalhos, contornou a mesa e estendeu-me a mão, ignorando completamente a presença do meu filho. Senhora Almeida, sua apresentação foi esclarecedora. Se em algum momento, após a sua reestruturação, decidir procurar por parceiros estratégicos, por favor, nosso contato está aqui. Preferimos negociar diretamente com a verdadeira dona do capital e da visão. Ele me entregou um cartão de visita com um gesto formal, uma validação pública e inquestionável do meu novo status. Eles se retiraram em silêncio, deixando para trás um vácuo ensurdecedor, onde apenas a ruína dos planos de Lucas e Sônia ecoava. A porta se fechou, e com ela, a última esperança deles de salvação se extinguiu, deixando-nos a sós no epicentro do desastre que eles mesmos criaram com sua própria ganância e arrogância. Sônia foi a primeira a quebrar a paralisia. Ela não gritou, não chorou, nem tentou argumentar. Seu rosto, antes uma máscara de superioridade e desprezo, agora estava transfigurado por um ódio mudo e impotente. Ela pegou sua bolsa de grife da cadeira ao lado, o movimento rápido e brusco, um espasmo de fúria contida. Seus olhos encontraram os meus por um único e longo segundo, e neles eu não vi arrependimento, apenas a raiva pura de uma predadora que teve a presa arrancada de suas garras no último instante. Sem dizer uma única palavra, ela deu as costas e saiu da sala, seus passos apressados e pesados ecoando no corredor. Ela sabia que o jogo havia terminado. Não havia mais nada para ela ali. O poço de recursos de onde ela bebia com tanta avidez havia secado, e sua influência sobre meu filho, agora inútil, se desfez como fumaça ao vento. Lucas permaneceu sentado, imóvel, a cabeça enterrada entre as mãos, como se o peso do mundo tivesse desabado sobre seus ombros.
O silêncio que se seguiu foi longo e pesado, preenchido apenas pela sua respiração irregular e pelos meus pensamentos calmos e ordenados. Quando ele finalmente ergueu o rosto para me olhar, seus olhos estavam vermelhos e inchados, transbordando de lágrimas que eu sabia serem de pura autocomiseração, não de arrependimento genuíno. Mãe, ele começou, a voz embargada, quebrada, a mesma voz de menino que ele usava para conseguir o que queria quando era criança. Me perdoe. Eu não sei o que me deu, eu estava desesperado, Ele tentou se levantar, talvez para me abraçar, mas meu olhar o congelou no lugar. Aquele truque não funcionaria mais. O tempo da compaixão cega havia terminado para sempre. Eu o interrompi, não com raiva, mas com uma calma gélida e cortante, que era muito mais devastadora do que qualquer grito. Perdão, Lucas. O perdão não vai devolver a minha casa, que você me fez assinar como se fosse um pedaço de papel sem valor. O perdão não vai apagar as noites em que chorei sozinha, excluída da sua vida. Não vai reescrever as legendas das fotos em que você chamava outra mulher de seu pilar. Você fez suas escolhas de forma consciente e deliberada. Você escolheu a ganância em vez da lealdade, a conveniência em vez do amor. Acontece que o pilar que você escolheu para se apoiar era feito de areia, e agora que ele desmoronou, você se lembra que tem uma mãe. Mas a mãe que você conhecia, aquela que perdoava tudo, não trabalha mais aqui. Mas você é minha mãe, ele suplicou, a voz subindo uma oitava em desespero, como se essa simples afirmação biológica fosse um trunfo, uma carta mágica capaz de reverter tudo. Era seu último recurso, o apelo final à obrigação sentimental que ele mesmo havia pisoteado e descartado sem pensar duas vezes. Ele ainda não entendia. Ele olhava para mim, mas não via a mulher à sua frente. Via apenas a função, o porto seguro que ele acreditava que estaria sempre ali. Não importava o quão longe ele navegasse ou quantas tempestades ele mesmo criasse. Sua súplica não era um pedido de reconciliação, mas uma ordem para que eu voltasse a ser o seu tapete, a sua rede de segurança emocional e financeira. Ele queria que eu limpasse a bagunça que ele fez mais uma vez. Sim, eu sou, respondi, minha voz firme como aço, enquanto caminhava em direção à porta, sem lhe dar as costas, mantendo meu olhar fixo no dele. E como sua mãe, eu te dei a vida, te dei educação, te dei amor e te dei todas as ferramentas para que você se tornasse um homem bom e honrado. O que você fez com tudo isso foi uma escolha exclusivamente sua. O amor de mãe não é um cheque em branco para a crueldade, nem um passe livre para a traição. É um investimento de alma, e você pegou o meu e o queimou para se aquecer por um inverno. Agora, Lucas, você vai aprender a viver com o frio. Você vai aprender da maneira mais dura o que são as consequências. E essa será a minha última lição para você. Com isso, virei as costas para o meu filho e para as ruínas da vida que ele destruiu, e saí daquela sala sem olhar para trás nem uma única vez. Nos dias que se seguiram, não houve drama, apenas a execução fria e eficiente do meu plano. Afonso já havia iniciado todos os procedimentos legais para invocar a cláusula de legado, e a transferência do controle acionário foi surpreendentemente rápida, dado o flagrante da má gestão. Os advogados da empresa, ao verem a documentação irrefutável, não ofereceram resistência. Em uma semana, eu era, no papel e de fato, a controladora absoluta de todo o meu patrimônio. Lucas foi formalmente destituído de qualquer cargo de diretoria ou poder de decisão, notificado por um mensageiro oficial. Ele se tornou o que sempre foi, sem os meus recursos. Apenas um nome em um pedaço de papel, sem poder real. A casa, meu santuário, voltou para o meu nome. A justiça não foi um ato emocional, foi uma transação burocrática, limpa e final. Eu não assumi a presidência da empresa. Minha vingança nunca foi sobre sentar na cadeira dele ou comandar um império no dia a dia. Era sobre proteger um legado e reconquistar a minha dignidade. Nomeei um CEO profissional e competente, um homem recomendado por Afonso, e assumi a posição que me era de direito desde o início: presidente do Conselho de Administração. A partir daquela posição, eu poderia supervisionar,
proteger e guiar o futuro da empresa que Roberto e eu construímos, garantindo que ela nunca mais fosse usada como um cofre pessoal para alimentar a ganância de aproveitadores. Era sobre garantir que ninguém, nunca mais, olhasse para mim e me visse como uma velhinha fraca, senil ou descartável. Meu poder não estava em gritar ordens, mas em assinar as atas que decidiam o destino de todos eles. Hoje, não moro mais na casa que foi palco de tantas memórias dolorosas. Vendia e comprei um novo apartamento, um lugar só meu, com uma ampla varanda e uma vista para o mar que me traz uma paz que eu não sentia há anos. Recebi uma longa carta de Lucas, cheia de promessas vazias, pedidos de uma nova chance e lamentações sobre sua situação financeira. Li as primeiras linhas e a coloquei em uma gaveta, sem a intenção de responder. A paz que encontrei na minha nova vida, no som das ondas e na liberdade de não dever explicações a ninguém, é infinitamente mais valiosa do que qualquer reconciliação forçada e insincera. Ele fez a sua escolha final quando me pediu para desaparecer. Com o tempo, percebi que eu apenas atendi ao seu pedido, mas o fiz nos meus próprios termos. Minha libertação não foi apenas financeira ou legal. Foi a libertação de um fardo emocional, da culpa que a sociedade impõe às mães, da obrigação de amar incondicionalmente, mesmo diante do desrespeito e da crueldade. Eu me libertei da mulher que esperava ansiosamente por uma ligação que nunca vinha, que media seu valor pelo afeto que recebia. Eu não sou mais a mãe que implora por um lugar à mesa do almoço de domingo. Sou a mulher que é dona da mesa, da casa e do próprio destino. Encontrei uma força que não sabia que possuía, forjada no fogo da traição e temperada pela dor da perda. E essa força, silenciosa e inabalável, é o verdadeiro legado que eu mesma construí para mim. Se essa virada te trouxe alívio, escreva justiça nos comentários e compartilhe.